Vivemos em um tempo em que estamos correndo de um lado para o outro. São muitas as responsabilidades, as distrações. E nesses dias, ter um tempo a sós com Deus é um grande desafio. E eu quero começar essa mensagem lhe perguntando: você tem cultivado a sua vida devocional? Você tem um momento a sós com Deus? Ou durante 24 horas do seu dia, você não consegue nutrir um relacionamento com Ele? Se olharmos para as Sagradas Escrituras, encontraremos exemplo de homens e mulheres que também tinham muitas responsabilidades, ocupavam cargos que lhe demandavam muitas atribuições, mas mesmo assim eles tinham tempo a sós com Deus. A Bíblia nos fala sobre Daniel, primeiro-ministro da corte babilônica, que orava 3 vezes ao dia. Eu não sei aonde ele encontrava tempo para se dedicar tanto à oração. Mas nós sabemos que Daniel orou fora da cova, mas na cova Deus o livrou. Quando nós temos uma vida de intimidade, de comunhão com Deus, muitas vezes Ele não nos livra da adversidade, mas Ele nos livra na adversidade. Em meio às circunstâncias difíceis da vida, haverá a proteção e o livramento de Deus. E eu quero trazer uma narrativa que é descrita aqui em Gênesis, em Êxodo 33, a partir do versículo 7, que fala sobre a intimidade de Moisés com Deus. Olhando para este grande homem, o que mais me faz admirá-lo e desejar ter a vida piedosa que ele teve, é porque ele é conhecido como um homem que viu Deus face a face, que conversava com ele, que era íntimo de Deus, um homem que quando pedia, Deus atendia. Eu quero que nesta noite as suas orações passem a ser atendidas, que a partir de hoje você possa pedir e Deus lhe responder. Você possa clamar e Deus se compadecer do seu sofrimento. A Bíblia nos diz aqui em Êxodo 33, a partir do versículo 7. Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Ele a chamava de tenda do encontro. Quem quisesse consultar o Senhor, ia à tenda fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava em pé à entrada de suas tendas, observando até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração em pé, para qual a entrada de sua própria tenda. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Nun, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Inclina a vossa fronte, oremos. Ministra ao Espírito Santo esta palavra em nossos corações. Nos ensina a vivermos uma vida devota, uma vida piedosa. Assim como Moisés, ó Pai,
precisamos estar a sós com Deus. E muitas vezes estamos negligenciando este relacionamento, estamos vivendo apenas de uma forma superficial. Mas eu peço a Ti, nos dê profundidade, conhecimento de Ti, nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Conhecemos Moisés por tudo que ele representa, por tudo que ele fez, ao ser um instrumento na mão de Deus para libertar o povo do Egito. Muitas vezes nós queremos ver maravilhas, prodígios, sinais, milagres, mas não queremos estar a sós com Deus que faz milagre. O segredo de Moisés, o segredo de sua grande força, o segredo de tantos milagres, tantas maravilhas que aconteceram, era porque Moisés era amigo de Deus. Diga para o irmão que está do seu lado, quer ver milagre em sua vida, seja amigo de Deus. Quando alguém é amigo de Deus, Deus cuida das suas necessidades. Deus o protege dos seus inimigos. Quando alguém é amigo de Deus, esta pessoa alcança favor imerecido. Deus é misericordioso, longânimo. E a grande verdade é que com Moisés ele foi muito bondoso. Lembre-se que Deus começou a cuidar de Moisés quando ele ainda era um recém-nascido. Quando Deus instruiu a sua mãe Joquebede a preparar o cesto, e junto, tomar esse cesto e colocá-lo no Nilo, Deus estava guiando Moisés para o cumprimento do seu propósito. Em alguns momentos da nossa vida, assim como Moisés, nós somos lançados ao relento, aos nilos da vida. Mas Deus tinha algo extraordinário para fazer através da vida de Moisés. E guiou aquele cesto até a princesa, a filha de Faraó. E a Bíblia diz que ela cuidou de Moisés como se fosse o seu filho. Moisés foi criado como um príncipe do Egito. Lembre-se que o Egito era a maior potência econômica, bélica, militar daquela época. Era uma nação poderosa, riquíssima. E Moisés cresceu como príncipe desta nação. Mas a palavra do Senhor nos diz que depois de crescer, ele ficou sabendo das suas origens, do seu Deus. E então ele decidiu largar tudo para ter intimidade com o Deus do seu povo. E Moisés foi para o deserto. 40 anos ele passou no deserto, depois de ter passado 40 anos no Egito. E no deserto, Deus se revelou a Moisés em uma sarça ardente. Quando Moisés se aproximou, Deus disse: olha, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que você pisa é santo. Então Deus diz a Moisés: eu escolhi você para libertar o meu povo. Volte para o Egito. Eu vou usar você como meu instrumento. Tudo começa na nossa vida quando nós começamos a ouvir a voz de Deus. Eu me pergunto, você fala com Deus, mas Deus fala com você? Você fala com Deus, mas você consegue ouvir Deus? Incrédulos, ímpios falam com Deus a todo momento. Eu conheço pessoas que dizem: pastor, eu não durmo sem antes dobrar os meus joelhos e falar com Deus. Quando eu acordo, a primeira coisa que eu faço é falar com Deus. A questão é: Deus fala com você?
Porque Deus só responde a filhos. Deus só fala com filhos. Deus só se revela aos seus filhos. E Deus se revelou a Moisés. E disse: olha, Moisés, eu tenho algo extraordinário. Eu quero usar você como instrumento para que isso se concretize. Então Moisés é enviado ao Egito. E através de Moisés, Deus pune o Egito, envia 10 pragas que assolam aquela nação. Moscas, rãs, saraiva, tantas pragas assolam o Egito, devastam aquela nação. Então, guiado por Deus, Moisés sai com aquele povo. A Bíblia descreve que cerca de 600 mil homens subiram armados, eles estavam com lanças, espadas. Eles saíram do Egito em direção à terra prometida. E então a jornada de Moisés agora era liderar uma nação para conquistar o território que eles habitariam todos os dias da sua vida aqui na terra. E muitas vezes você, como um pai de família, uma mãe, tem uma grande missão: liderar a sua casa em direção à terra prometida. E como é que você consegue fazer algo tão difícil se não for com o auxílio de Deus? Como é que você vai conseguir ensinar os seus filhos? Como é que você vai ser um homem sábio para cuidar da sua esposa se você não ouve a Deus? Como é que através do seu testemunho seu esposo vai se converter se você não ouve a Deus? O segredo para guiar a sua família em direção à terra prometida, a Canaã celestial, é ouvir a Deus. E Moisés sabia muito bem disso. Ele entendeu que tudo só aconteceu no Egito porque ele ouviu Deus quando falou com ele lá na sarça ardente. Moisés sabia que se não fosse a mão de Deus sobre a sua vida, nada ele poderia fazer. Então Deus diz a Moisés: agora eu fiz a minha parte, eu tirei vocês do Egito, agora vocês vão para a terra prometida. E Moisés diz a Deus: não, Senhor. No início desse capítulo 33 de Êxodo, ele diz: eu não vou, se o Senhor não for comigo, eu não vou sozinho. Ai, irmãos, em quantos lugares nós vamos e Deus não vai conosco? Quantas decisões nós tomamos e Deus não está conosco? Mas Moisés, ele diz: se o Senhor não for, eu não irei. Porque com o Senhor eu sei que vai haver provisão. Com o Senhor eu sei que vai haver proteção. Eu vi o que o Senhor fez no Egito. Eu preciso do Senhor também no deserto. Escuta o que eu vou dizer, irmão. Você precisa de Deus dentro da sua casa. Não saia para trabalhar se Deus não estiver ao seu lado. Você precisa dele no seu ambiente de trabalho. Você precisa dele por onde você andar. Você precisa dele ao seu lado. Ele precisa estar ao seu lado. A Bíblia diz que quando a arca estava na casa de Obed-Edom, Deus abençoou tudo que ele tinha. Quando a presença de Deus está na tua vida, irmão, tudo é abençoado. Não falta o pão na sua mesa. Quando você está na presença do Senhor, Deus cuida das suas necessidades. Deus cuida das suas carências, da lacuna, do vazio existencial que há dentro do seu peito. Quando a presença do Senhor é notória em nossas vidas, nada nos falta. Por isso que a Bíblia nos diz lá em Salmo 23: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu pergunto a você nesta noite: Ele tem sido o teu pastor? Porque Ele, quando é o nosso pastor, Ele nos guia a pastos verdejantes. Ele traz refrigério à nossa alma. Ele unge a nossa cabeça com óleo e o seu cálice se transborda. Ele prepara uma mesa na presença dos nossos inimigos.
Ah, irmão, quando Ele é o nosso pastor, nós sabemos que Ele cuidará de nossas necessidades, que Ele nos protegerá dos nossos inimigos. E Moisés sabia disso e falou para Deus: Deus, eu não vou. E ele começou insistentemente a conversar com Deus. E aí então começa a citação do texto que eu acabei de ler, no capítulo 33, a partir do versículo 7. Moisés armava uma tenda fora do arraial. Historiadores dizem que havia mais de 2 milhões de pessoas. Imagine, uma cidade como João Pessoa não chega a essa quantidade de pessoas. Moisés precisava percorrer, passar no meio de cerca de 2 milhões de pessoas para armar a sua tenda distante deles, sem nenhuma distração, sem ninguém para incomodá-lo, para importuná-lo. Sabe, irmão, você precisa ter um lugar para estar a sós com Deus. Você precisa fugir da tecnologia, das distrações, das redes sociais, da sua família. Você precisa se esconder em algum lugar para estar a sós com Deus. Eu acabei de me mudar, estou morando agora em cima da igreja. E quando me mudei para cá, eu encontrei um lugar para estar a sós com Deus. E todas as vezes que eu venho para a varanda desta casa, ali é eu e Deus e mais ninguém. Ai, irmãos, quantas vezes eu venho para dentro dessa igreja e fecho essa porta, e aqui é eu e Deus e mais ninguém. Que ninguém me incomode, que ninguém me importune. Eu estou falando com alguém muito importante, com alguém que cuida de mim nos mínimos detalhes. Sabe, irmão, para você permanecer de pé, você tem que andar de joelhos. Para você ter o vazio existencial da sua alma preenchido, você precisa ter um relacionamento com Ele. Glória a Deus. E Moisés entendia muito bem isso. Ele tinha muitas responsabilidades, atribuições. Cuidar de uma grande multidão, governar uma nação. E como é que ele faria isso se não fosse direcionado, guiado por Deus? Então, se você quer fazer coisas grandes, irmãos, se você quer deixar de viver o ordinário, comece a fazer da sua vida de oração algo extraordinário. Eu digo para o meu filho Diogo: não me incomode, eu vou orar. Eu digo para minha esposa: eu vou orar, não me incomode. Eu coloco meu celular no silencioso distante de mim, para que eu não caia na tentação de acessá-lo. E muitas vezes até desligo. Sabe por quê, irmão? Eu preciso estar a sós com Deus. Mas muitas vezes, irmãos, nós não temos esse tempo a sós com Deus, e por isso que vivemos tão fracos, tão incrédulos. Porque a nossa relacionamento com Deus é tão superficial, porque não existe profundidade, não existe uma verdadeira intimidade. Mas eu sei que Moisés entendeu que era necessário cultivar uma vida devocional. Eu não sei quantas horas, quantos dias Moisés passava na presença do Senhor. Hoje nós oramos 15 minutos. Meus joelhos já estão doendo. Eu não tenho mais o que falar com ele. Eu não sei você, irmão, mas quando eu encontro um amigo, assunto não falta. Quando eu estou com a minha esposa, assunto também não falta. Quando eu estou com alguém que me interessa, sabe, assunto não falta. E por que nos falta assunto para conversar com Deus? Se a Bíblia nos ensina a levar a Ele todas as nossas preocupações, todas as nossas inquietações. Será que tem algo que te inquieta, irmão? Tem algo que te preocupa? Você tem muito para conversar com Ele. Muitos assuntos, muitas coisas que você precisa apresentar a Ele. Sabe por que você anda por aí tão ansioso? Porque você não leva a Ele.
as ansiedades, as inquietações, tudo aquilo que te preocupa, aquilo que te sobrecarrega. Mas a partir do momento que você começar a cultivar uma vida devocional, você passar a ter momentos a sós com Ele, você vai entender e sem Ele você não consegue fazer nada. Porque a Bíblia diz: eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o agricultor, e todo aquele que está em mim, ele dá fruto. Sabe? Ele diz em sua palavra. E se você não estiver nele, enxertado nele, você não produz fruto. Glória a Deus. Então que você entenda, irmão, que assim como Moisés, se você quer fazer algo grande, se você quer viver um extraordinário, você precisa entender que cultivar uma vida de oração não é uma opção. Ah, o pastor deve orar muito. Eu não preciso orar tanto. Mas você vai viver uma vida insuportável, uma vida desagradável. É na oração, irmão, que você coloca diante de Deus todas as suas frustrações. É no momento a sós com Ele que você diz para Ele o que está te incomodando, o que está trazendo desconforto. É que você conta para Ele o que as pessoas estão fazendo com você. É que você apresenta para Ele as suas doenças, as mazelas da sua vida, os seus vícios. É no momento a sós com Ele que Ele faz uma sepsia na sua alma. Você precisa entender que é necessário orar. Por isso que o apóstolo Paulo diz: orai sem cessar. A todo momento ore. Se você estiver lavando a louça, ore. Varrendo a casa, ore. Se você estiver trabalhando, ore. Quando você for dormir, ore. Quando acordar, ore. Quando for almoçar, lanchar, ore. Tenha uma vida de oração. Pois Moisés entendeu muito bem isso. E a palavra do Senhor nos diz que quando Moisés ia armar a tenda, toda a congregação ficava olhando, vendo ele passar. E eles ficavam de pé na porta da congregação, na porta de cada um, na entrada de suas tendas. E eles ficavam olhando, até que Moisés armava a sua tenda. E uma coluna, uma nuvem se aproximava da tenda. E então eles viam que era o próprio Deus conversando com Moisés. E eles adoravam a Deus, ali cada um em suas tendas. Aleluia. E ali Moisés conversava com Deus, argumentava com ele, dizia: Deus, o Senhor não pode nos deixar só. Precisamos de Ti. E Deus diz a Moisés: olha, Moisés, esse povo é um povo obstinado. Se você quiser que eu vá com você, entenda, pode ser que eu destrua esse povo. Porque esse povo é promíscuo. Esse povo não me respeita, e eu sou santo. Mas Moisés diz: Senhor, não nos deixe, venha conosco. Aleluia. E a Bíblia diz, irmão, que porque Deus está com Moisés, quando ele toca no mar, as águas se abrem. Porque Deus está com Moisés e com o seu povo, maná vem do céu para alimentá-los durante 40 anos. Porque Deus está com o seu povo. Moisés toca na rocha e brota água para que o povo viesse beber. Ei, eu quero dizer a você que o que você ora e pede a Deus em secreto, Deus te responde na frente, diante de todos aqueles que te cercam. Glória a Deus. Quem se prostra diante de Deus ficará de pé diante dos homens. Irá pedir e Deus irá atender. Aleluia. Lembre-se de Elias, quando estava diante dos profetas de Baal. Ele disse: clamem ao seu Deus. E eles clamaram, mas Baal não respondeu. E eles zombaram de Baal. E ele zombou de Baal. E disse: olha, quem sabe ele está dormindo, ou ele foi fazer alguma coisa. Clama mais alto, ele talvez não esteja escutando. Mas Baal não respondeu. Mas quando Elias disse que fogo do céu venha e consuma este altar, o fogo veio. Quando Elias orou para não chover, e não choveu, Deus respondeu a sua oração. Quando Elias orou para chover, choveu, foi Deus respondendo a sua oração. A Bíblia nos diz que Elias era sujeito às mesmas paixões
E eu e você. Em outras palavras, a Sagrada Escritura está dizendo: ele era um homem cheio de falhas. Ele era um comedor de feijão como eu e você. E tinha suas fraquezas, mas ele orou e Deus ouviu. Lembre-se de Josué quando olhou para o céu e disse: Deus, o Senhor pode parar o sol? Ah, irmão, Deus atende os seus filhos. Você é filho de Deus. Você tem dedicado a sua vida a Deus. Você tem cultivado momentos a sós com Deus. Isso vai te dar intimidade, para que na necessidade você possa pedir auxílio. Sabe, irmão, quando alguém tem intimidade, não tem nenhum constrangimento quando é para pedir algo, ou para pedir emprestado. Você pede dinheiro emprestado a quem você não conhece, irmão? Alguém está passando na rua e você diz assim: me empresta R$1000. Você pede? Você pode até pedir, mas a pessoa, você quer você. Mas tu já viu um filho pedindo um pai? Eu digo que eu não deu. Eu chego para mim: pai, me dá isso aqui. Sabe, ele tem intimidade. Se fosse qualquer outra criança pedindo, talvez eu não atendesse. Mas quando é meu filho pedindo, sabe, a Bíblia diz que nós somos maus. Quando o filho pede um pão, a gente não dá uma pedra. Agora imagine Deus. Imagine Deus, irmão, que tem em seus celeiros toda a riqueza, toda a prata, todo o ouro, pedras preciosas. Deus que governa todos os prefeitos, deputados, senadores, governadores. É Ele que governa todos os presidentes do mundo. Será que Deus não pode atender a sua petição? Será que Ele não pode fazer o juiz assinar a sua petição? Dar vitória a você. A irmã Fátima estava aqui comemorando: pastor, eu fui aposentada. Mas quantas vezes ela chegou aqui dizendo: Deus, tem misericórdia. Pastor, ore para que eu seja aposentada. Pastor, eu quero receber o meu benefício. Irmão, eu não sei qual é a sua petição. Eu não sei qual é o seu clamor, para que Deus abra uma porta, para que Deus resolva a situação, para que você vença uma causa na justiça, mas que como Moisés, você venha ter um momento a sós com Deus, e você venha clamar a Ele, você venha pedir incessantemente. Faça como aquela mulher que pediu ao juiz iníquo para julgar a sua causa, e ela o perturbava, ela o incomodava dia e noite, até o dia que o juiz julgou a sua causa. A palavra do Senhor nos diz, irmão, que Moisés, ele pediu a Deus que Deus não o abandonasse, não deixasse Deus foi com ele. Eu quero que você saia daqui entendendo esta palavra. Que o que mais fez de Moisés um homem extraordinário era porque ele era um homem que tinha uma vida de oração. Como é que vai a tua vida de oração? Você não vai ser maior do que a sua vida de oração. Sabe, irmão, se você não ora, você está fadado ao fracasso no seu casamento. Você está fadado ao fracasso nos seus empreendimentos, no seu trabalho. Se você não ora, irmão, você está fadado a perder o controle, a ser uma pessoa desequilibrada, emocionalmente, espiritualmente. Se você não ora, você é um louco atirando pedra na lua. É um descontrolado. Se você não ora, o leão, a carne que está aí dentro de você, ela vai reinar. Porque todas as vezes que você ora, irmão, você está mortificando a sua carne. Todas as vezes que você ora, você está dizendo: Deus, para onde eu irei, se só tu tens palavras de vida eterna? Senhor, seja comigo, esteja comigo, porque se o Senhor não estiver comigo, eu vou ser uma mulher tola, eu vou destruir a minha família, eu vou ser um homem tolo, eu vou fechar todas as portas que o Senhor abrir. Deus, seja comigo. Glória a Deus. Eu não vou dar um passo se o Senhor não estiver comigo. Aleluia. E nesta noite você venha clamar ao Senhor, porque Ele vai te ouvir, Ele vai te atender, Ele vai te socorrer, porque Ele é prioridade em sua vida. E assim como você busca o reino de Deus em primeiro lugar, Deus vai te acrescentar as demais coisas. Amém?